Falta 4 minutos para começar. Já tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, meu Só amigo. um- Tudo bom? Pronto, beleza. Só um segundo. Boa noite, pessoal. Vamos começando. Vou Olá, aguardar mais um pessoal. Tudo pouquinho, o bom? pessoal entrar um pouco mais, né, Walter? Beleza. Eu tô aqui no hotel dando uma improvisada. Mas as melhores lives são assim, rapaz, na improvisação. Por isso se chamam lives. Mas aí assim é bom, né? Tô um pouco despenteado, mas as pessoas não vão Besteira. notar muito nisso. Mas eu fiz a barba. Você também. Olá, Alessandra, Emílio, sejam bem-vindos. Poliano também. Olá, Alessandra, Emílio, sejam bem-vindos. Esse tá com carioca aí já. O Ferdinando aí, grande mestre. Maravilha. Vamos começando aí, então. Podemos. Pronto. Boa noite, pessoal. Hoje eu, Wilson Roberto e o grande amigo Walter Capanema vamos falar um pouco sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, conhecida largamente como LGPD, e alguns também que chamam também de GDPR, como também a sigla que se utiliza na comunidade europeia. Nada mais é a GDPR, nada mais é que uma própria aplicação da GDPR no Brasil, e como lei, e justamente para tratar os dados e proteger o usuário final na internet, né? Ao menos para mim, né, Walter? É uma tentativa, né? Para mim, eu acho bem difícil acontecer isso. O que é que você acha? Boa noite, Fernando. Boa noite, Wilson. Boa noite, meus amigos. Meu sotaque já entrega, sou carioca, né? Estou aqui na Bahia para um curso de cybercrimes. E eu atendi aqui o gentil convite do meu amigo Wilson para a gente falar sobre a LGPD, LGDP, LGDPT, as siglas variam. Mas é importante falar que essa lei que foi publicada agora em agosto e tem uma vacatio legis de 24 meses, segundo as contas de alguns professores, ela vai entrar em vigor dia 16 de agosto de 2020, então tem bastante tempo. É uma lei que ela busca proteger os dados pessoais dos usuários, né, das pessoas naturais, dentro e fora da internet. Ou seja, é uma lei que ela estabelece uma proteção de dados muito mais ampla que o Marco Civil. Vejo que o Marco Civil, a função dele original, era tratar apenas dos direitos e garantias dos usuários, a responsabilidade, proteger aquelas empresas e tal. Mas por causa do clamor que surgiu das revelações do Edward Snowden, né, daquela espionagem que todo mundo desconfiava, né, mas não se tinha certeza, o Marco Civil também tratou de algumas questões de privacidade, de proteção de dados, especialmente nos seus artigos 7º e 8º. Você veja que o artigo 7º do Marco Civil, que tem um rol de direitos, né, grande parte desses direitos estão vinculados com a privacidade. E a LGDP, PDBDB, ela é algo mais amplo, porque ela não trata da proteção da privacidade, da intimidade apenas. Ela trata da proteção de todos os dados pessoais, dentro e fora da internet.
Ou seja, ela dá até mesmo, ela traduz até os dados, que é uma coisa que é essencial, né? Ou seja, o tratamento dos dados devia ter vindo antes do Marco Civil. Porque como é que você pode gerar toda aquela necessidade, todas aquelas regras do Marco Civil, mas sem antes saber como vão tratar os dados? Um exemplo bem simples que eu cito muito nisso aí é como serão tratados os processos judiciais. Por exemplo, Walter, os processos Sim. judiciais hoje são todos eletrônicos e a publicidade deles nasceram, a princípio da publicidade nasceu com base em princípios analógicos, em ideias analógicas, ou seja, você tinha acesso ao processo, mas o processo tem que estar disponível na vara, ou seja, ele não pode estar concluído, ele não podia estar em carga com o advogado do réu, não podia estar em carga com o advogado do autor. Ou seja, esse princípio de publicidade não é o mesmo, você não pode ver da mesma forma para todos, como muitos querem fazer com o processo eletrônico. Uma coisa que me preocupa muito, no ESACH ele trata bem isso. O processo, por exemplo, quando você encerra um processo, ele é arquivado, ele sai da busca por nome. Mas ele fica permitido ainda para busca por número. Isso, para mim, só é muito fundamental. Por quê? Se uma pessoa já demandou alguns casos, ou já foi demandada, etc., essa informação fica muito fácil chegar até ela com a busca simples por nome. O que não acontece, o que não é a mesma coisa no PJE, por exemplo. No PJE, Sim, o sim. processo é arquivado, ele permanece disponibilizado do PJE. A única coisa que você pode fazer é a criação de subpastas e redirecionar o processo de um lugar para outro. Mas aquele processo fica lá. Eternamente vai ficar disponível, porque até agora ninguém veio regulamentar como será tratado isso. Eu acho que a forma que veio tratar o ESAG junto com os tribunais que está presente, como o TJ de São Paulo, Santa Catarina, do Acre, etc., ele já veio a tratar melhor esse caráter da publicidade do que os outros. E a minha preocupação vai muito mais além, porque existem dados pessoais, existem documentos pessoais, existem elementos processuais, elementos da pessoa que ali você pode fazer qualquer um banco de dados gigantesco. E isso ali é também um caminho também para fazer possíveis fraudes também, Walter. E outra coisa que me preocupa muito na LGPD é que muitos dizem que ou se o operador ou se o controlador dos dados estiver em outro país, por exemplo, mas tiverem uma atuação no Brasil, tiver uma busca de tratamento no Brasil, etc., a LGPD é aplicável. Mas surge aí um grande problema de jurisdição. Como é que você vai demandar e descobrir de fato que essa pessoa está coletando de forma indevida os seus dados? Um grande caso que eu cito muito, até citei no meu livro, é o caso da Silene, que é aquela plataforma petrolífera que Qual foi é teu muito livro? Faz o utilizada. merchan. Faz o merchan, Dando Wilson. Qual é teu transacional à livro? internet. Dando transacional à Tem que fazer o internet. merchan. Vamos lá, é isso aí, Val. Vamos lá. Então, a Silene, pessoal, nada mais é que uma plataforma petrolífera que foi desligada, né? Não está mais em operação, tiraram ela de operação, né? E um britânico a comprou, consultou o Reino Unido, disse que estava não em águas britânicas, mas sim em águas internacionais, e ali se apropriou daquela área ali e instituiu ali um país que ele chama de Silene, o Principado de Silene. E dali nasceu como se fosse um hub para Dark Web, Deep Web, ou qualquer outro termo que você venha a listar que seja de tratamento de dados ou de violação desses dados. E daí, pessoal, o mesmo princípio surge. Se os dados forem coletados em um Zeppelin, se os dados forem executados em um navio sem sua bandeira, se foram em um voo internacional, tudo isso aí, pessoal, não é tão fácil como vocês pensam. Eu acho, sinceramente, que esse dispositivo que diz que a jurisdição é aplicável, nunca vai ser aplicável, Walter. É a mesma forma que como o Marco Civil, diversos pontos, nunca conseguiram aplicá-lo.
Verdade. Se você me permite aqui um complemento, eu vejo que talvez a grande dificuldade não seja nem definir a competência. A lei já define a competência. O grande problema são os atos executórios. Quer dizer, a Então, o empresa está nos exequatur, né? Estados Unidos, por exemplo, ou num país desse que você falou, lembrou muito bem. Como é que você vai ter os atos executórios? Como é que você, de repente, vai citar? Como é que você vai ter acesso aos dados que foram tratados? Né? De repente, até uma empresa americana, mas o servidor está no Marrocos, por exemplo. Como é que você fica? E eu digo mais ainda, quando você olha as sanções que a LGPD tem lá, que podem ser aplicáveis pela Agência Nacional, essa Agência Nacional de Proteção de Dados, que nem foi criada ainda, repare que tem a multa. Essa multa ela vai ter como base de cálculo o faturamento da empresa no Brasil. No Mas Brasil. Então, de repente, você tem, de a empresa repente, não o está no Facebook, por Brasil. exemplo. A empresa É. não está no Brasil. E nem fatura do Brasil. Você vê o Facebook. O Facebook está no Brasil. Mas o grosso do faturamento do Facebook não é no Brasil. A Então maioria você veja que. E a maioria das notas que eles aplicam no Brasil vem do Facebook Ireland, de Irlanda, né? Exatamente. Exatamente. Então você percebe o seguinte: você percebe que é uma lei que acaba beneficiando muito mais as empresas que estão lá fora. Sim, Que é o que dificulta vem. a multa, a quantificação da Isso. multa. Isso. Outra coisa também que muita gente não sabe, a Ah, GDPR ela veio depois de uma lei também americana de proteção de dados, que ela é muito mais rigorosa do que a europeia. Tanto é que muitos servidores já estão saindo dos Estados Unidos para irem serem operados a partir da Europa, justamente por causa das grandes multas e outros dados que são tratados. mas o problema no caso da GDPR, se você presta serviço para usuários lá da União Europeia, você acaba tendo que obedecer a GDPR. E aí que tem uma coisa curiosa. Se você tem uma empresa brasileira que presta serviços para brasileiros e para europeus, você vai ter que ter o compliance, que é a palavra da moda, da LGPD e da GDPR. Sim, sim, sim. Mas o que vai Mais surgir complicado depois não ainda. é problema de competência, e sim de lei aplicável e da execução da decisão, né? Até mesmo porque os servidores podem estar alocados em alguns lugares que sejam parts hubs, né? Os chamados são hubs piratas, né? Que é muito pouco Sim. conhecido, né? Como a Rússia, Ucrânia, etc. Também eu acho que Cipros também era. A Suécia chegou a ser um pouco com o Pirate Bay, Uhum. tudo mais. Agora estão na Islândia, né? Os servidores do Pirate Bay estão na Islândia, né? Isso. Numa caverna, de acordo com aquele filme lá, né? Que é um filme bem Eu legal, não né? sei Do dizer, Pirate Bay. não. Eu não sei Vou dizer mandar um bem, beijo aqui mas. para a Natália. Tá Oi, dizendo tchau Natália, pra seja bem-vinda gente. aí. Bata palma pra gente ficar animados Pra gente hoje, né, saber. Walter? É verdade. Então é isso, pessoal. Então, muito se fala de aplicabilidades. Mas, sinceramente, será que são aplicáveis? Essa mesma coisa surgiu desde o Marco Civil. O Marco Civil disse que todo provedor de acesso deve criar logs. Quem aqui Sim. em casa, quem na sua casa não tem um roteador Wi-Fi? A partir do momento que você tem um roteador Wi-Fi, você passa a ser um provedor de acesso. Porque De não certa tem no forma. Marco Civil nenhuma forma de regulamentação para dizer o que é o provedor de acesso. Uhum. Não é isso, Walter? De certa forma, ele tem um conceito lá, né? Que quer dizer, que é uma pessoa física ou jurídica que conecta Então, você à internet. O que então, acaba sendo então, bem se você, amplo, né? então, se você permite o acesso à internet, você passa a ser um provedor de acesso. Deixa eu até vou pegar aqui o conceito para relembrar. Eu já dei tanta aula desse negócio. Deixa eu pegar aqui. É aquela parte de conceito do artigo 5º, se não falei a memória. Artigo 5º, papapá. Ele tem um conceito aqui de conexão à internet, né? Habilitação de um terminal para envio e recebimento de pacotes de dados pela internet mediante atribuição ou autenticação de endereço IP. Né? Você tem um conceito de conexão. E aí você pega lá no artigo 13, quando ele diz obrigação de guardar o log, veja que a obrigação de guardar o log é do administrador do sistema autônomo respectivo. O administrador do sistema autônomo respectivo que guarda, que está vinculado à conexão de internet. E o administrador do sistema autônomo é um conceito de tecnologia, que até tem um conceito do Marco Civil, que é normalmente uma pessoa jurídica que administra um grande bloco de IP. Então, se você interpreta aquele artigo 5º, inciso 6, com o artigo 13 caput, eu diria que só seria provedor de conexão
aquela pessoa física ou jurídica que administra uma grande quantidade de blocos de IP e provê o serviço de internet. Sim, mas se você Isso é tiver, uma por exemplo, interpretação que eu estou fazendo aqui agora. isso, mas e se você tiver um roteador e você tiver diversos IPs? Porque você pode ter um roteador da sua empresa e cada máquina tem um IP. Mas normalmente, para você ser um administrador de sistema autônomo, aqui, se não falha a memória aqui pelas normas do CGI, do registro BR, você tem que estar registrado, devidamente autenticado. Há um procedimento formal. Não basta você apenas gerenciar uma quantidade grande de IPs. Sim, mas a questão também é que caberá. E se o provedor, por exemplo, o provedor mesmo também, de conexão, que seja do seu bairro, por exemplo, uma pequena cidade, ele esteja comprando de outro sinal, ele não tem esse responsável. Ele deixa esse responsável? Não deixa também. Isso quer dizer, Walter, é muito subjetivo. Ele não Sim, está em números a lei, clausos. A gente a não lei não está é em muito números clara nisso. clausos, entendeu? A A lei, a gente não lei não está é em muito números clara nisso, não. clausos, isso aí. Hã? A lei realmente não é muito clara. Tomando por base dessa informação, eu acho que é muito temerário tomar a informação de que você não é responsável pela informação. Por Sim. quê? Se você tiver numa empresa, você pode, por exemplo, eu tenho uma loja de carro, por exemplo, certo? E cada computador, de cada vendedor, de cada parte do financeiro, da parte contábil, da parte comercial, tenha um IP diferenciado, que eu gerei uma rede interna de IPs, certo? Para funcionar localhost com internet só. Ele vai ter uma pessoa que vai ser o administrador de rede, certo? Sim. E eu posso não estar cumprindo o Marco Civil. E eu nunca vi, até hoje, alguém requerer um log desse. Porque nesse caso você tem situações que acabam sendo havendo uma equiparação e uma obrigação assim muito como se fosse assim, escolhida. Vou dar um exemplo, Lan House. Lan House, pelo conceito da lei, talvez pela letra fria da lei, talvez não fosse um provedor de conexão. Na prática, sendo. E você percebe que, de certa forma, há um controle nas Lan Houses, porque há várias leis municipais e estaduais exigindo um certo controle pelas Lan Houses. Eu não sei como é. Você está em João Pessoa, Wilson? Isso. Então, alguns estados, alguns municípios também, São Paulo, Rio de Janeiro, têm leis estabelecendo o controle nas lan houses. Se você não tem, assim, digamos assim, São Paulo tem isso. tem. Não é um log, de certa forma, não é obrigação de log, é obrigação de você controlar pelo CPF. Sim, sim, sim. É como se você for na Itália também, e tipo, em alguns restaurantes, etc., ele pega a cópia do seu documento como requisito para aceder a senha para você poder acessar. Para saber que Isso, aquela pessoa acessou aquela sua rede privada. isso. Eu, por exemplo, entrei aqui na regulamentação e disse que administrador do sistema autônomo é a pessoa física ou jurídica que administra blocos de direitos de IP específicos do respectivo sistema autônomo de roteamento, devidamente cadastrado no ente nacional responsável pelo registro e distribuição de IPs IP geograficamente referentes ao país. É um pouco aquilo que eu falei, você viu? Eu Não sei, adianta você mas ter o bloco, você tem que ter também o registro. Você tem que ter um cadastro na entidade responsável, que seria o nosso comitê gestor, né? então, mas se É, eu mais ou tiver, menos mas se eu isso. tiver comporta, mas também, então, se o provedor que deve possuir isso, e se ele não tiver? Vem aquela questão, qual seria a sanção aplicável? A lei não é muito clara, né? De repente você vai ter que aplicar aquelas sanções do artigo 12 do Marco Civil. E aí vem uma questão também que é complicada. O Marco Civil, no seu artigo 12, ele define 4 sanções, mas não diz duas coisas. Não diz qual a aplicação de cada uma delas, ou seja, por exemplo, a sanção de advertência, ela vai ser aplicada em quais situações. E outra, não diz os parâmetros de aplicação da pena. Por exemplo, quando ele estabelece a suspensão de atividade, ele não diz o parâmetro mínimo e o máximo. Quando ele fala da proibição de atividade, ele não fala quando começa. Então você vê que o Marco Civil ele não é uma lei muito boa. Isso, outra coisa também, ele complicou algumas coisas, entendeu? Como muitos entendem que o Marco Civil aplicava para direitos autorais, o que não é. Ele afastou a aplicação de propriedade intelectual. Isso é Expressamente. claro, expressamente, e alguns juízes ainda dizem que aplicam o Marco Civil. Isso que eu acho mais Sério? interessante. Eu já vi Em direito desse tipo. autoral? Sim, sim, Meu sim. Deus. Hã? Aí complica o negócio.
Um negócio também que eu acho interessante... Eu vi isso aí, eu te mostrei as decisões, porque eles dizem que você tem que fazer um novo takedown, e mesmo assim, com o Mark Filter, etc., eles passariam a não ser mais responsáveis, entendeu? Eu já vi cada decisão esdrúxula, como, por exemplo, a confusão entre direito de imagem e direito autoral. Direito de imagem e direito autoral são direitos que são irmãos, correm conjunto, mas não são a mesma coisa. Direito de imagem é de quem está sendo representado, direito autoral é de quem criou aquela obra. E até você pode dizer que esses direitos têm até a mesma origem, porque quando você fala de direito de imagem e direito autoral, eles decorrem, de certa forma, dos direitos da personalidade. Você tem, por exemplo, no direito autoral, os direitos patrimoniais e direitos morais. Então, se eu crio uma obra, não deixa de ser um direito de personalidade. Sim, então, você tem um conteúdo aí. Artigo 24 me diz isso aí, direitos morais. O artigo 25, eu digo, o artigo 27 diz aqui, eu acho só 27 diz que os direitos morais e materiais são os direitos morais são irrenunciáveis. Mas me diga uma coisa, meu amigo, vamos polemizar. O que você acha dessa Agência Nacional de Proteção de Dados? Inventaram uma medida provisória, né, que modificou a LGPD. Nós estamos aqui quase em abril, essa NPD não foi criada ainda. Eu acho que hoje teve uma reunião, se não me falha agora, no Senado, né, para discutir a medida provisória e para discutir também a NPD. O que você acha disso? Como toda agência, né, Walter, ela é comandada, de certa forma, pelas grandes empresas, né? De toda forma, a gente sabe que tem uma grande participação sobre o poder delas, né? Tanto de acesso a elas, como também de chegar e decidir nas grandes reuniões, entre elas, como devem ser as regras a serem adotadas. Digo isso porque o Google mesmo estando lá, por exemplo, submetido a GDPR, por exemplo, ele continua violando seus dados, como muitos temos visto, né, em diversos casos, ele continua sendo multado. O que eu estou querendo dizer é que dificilmente você vai deixar de tratar esses dados. E eu não sei também se essa agência terá capacidade técnica para tratar isso, porque muitos dados são captados a níveis de Deep e Dark Web, pessoal. Você sabe como funciona a Dark Deep Web? Eles funcionam como em R6, ou seja, Internet Relay Chats, que é uma forma de comunicação de textos, né, que nós utilizamos no princípio da internet comercial. Não sei se o Valdo pegou esse tempo aí, né, já que é muito novo, né, Valdo? Não parece, mas eu sou do tempo do vídeo-texto. Não quero entregar muito minha idade, não. Quero mandar um abraço pro Fernando e pro Paulão aí que entraram, mandar um abraço pra gente. Era tempo, rapaz, teletexto, não era nem vídeo-texto, teletexto. Isso, bons tempos, né? Aqueles tempos que você não tinha gráfico, era tudo texto. Mas isso, se você me permite aqui uma colocação, eu acho que a gente tem várias dificuldades no NPD, até concordo com você. Eu acho que, por ser um órgão da Presidência da República, ele vai estar vinculado à presidência, portanto, até do ponto de vista orçamentário, não só apenas do ponto de vista político, mas orçamentário. Imagina uma agência, um órgão que pertence à presidência, tendo que fiscalizar o tratamento de dados de basicamente todas as empresas do Brasil, porque hoje em dia toda empresa trata dados. O que é tratar dado? É coletar, armazenar, analisar, repassar, compartilhar. É impossível. Pessoal, simplesmente, se a empresa mandar para você um orçamento ou me mandar uma nota fiscal, ela já tem seus dados, pessoal. Sim. Ela já está submetida à LGPD. Exato. Exatamente. E aí você veja só... A partir do momento que você já deu seus dados para preencher o orçamento, ela já tem ali a captação. E uma prática comum, muito comum também, Walter, é o enrichment of data. Como é que você vai tratar esses dados, isso aqui? Eu acho que isso ninguém vai conseguir monitorar, porque esses dados já estão disponibilizados. Por exemplo, se você tem uma rede social, se você entrar no CRM, por exemplo, diversos CRMs, você entra no CRM qualquer, você diz qual é o e-mail da pessoa, qual é o nome dela, ela já procura a pessoa no Facebook, já procura a pessoa no Twitter, já procura a pessoa no LinkedIn, etc.
ela já começa a coletar, já pega suas fotos, já pega, se você tiver o e-mail disponível nela, você já pega seu e-mail, já pega aí qual os grupos, os seus interesses. Então, você sabe a partir daí, você já está começando a tratar diversos dados daquela pessoa, você vai saber. É exatamente isso. E você vê também o seguinte, Concorda, Walter? como é que você vai ter uma... Concordo, você veja o seguinte, como é que um órgão, né, da presidência vai conseguir, do ponto de vista, né, de eficácia, né, investigar, fiscalizar todas as empresas do Brasil? É impossível. Eu vejo que se a NPD não impuser multas, na prática, a lei não vai aplicar, não vai ter aplicação. Porque o que acontece é que a lei só pega com base na multa. Eu acho que tem outras formas, né? Outras formas de você ter a lei aplicável é o próprio mercado se autorregular. Então, quando a minha empresa for contratar a sua, eu vou exigir o compliance da lei. Você tiver uma licitação pública, o órgão público exigir que a empresa vencedora da licitação do certame esteja em compliance com a lei. Então, eu acho que uma aplicação do mercado, uma autorregulamentação do mercado, uma imposição em contratos administrativos, ela vai ter muito mais eficácia do que uma regulamentação pelo órgão que integra a administração pública. E vem uma coisa interessante, o que o pessoal queria era que a NPD fosse um órgão da administração indireta, porque ele teria mais independência financeira. Mas aí toca num tema que você mesmo já matou. É o seguinte, as agências reguladoras no mundo, né, principalmente nos Estados Unidos, a FTC e a FCC, elas já foram capturadas pelo mercado. Você tem gente do mercado dentro da agência. E quando você tem gente do mercado dentro das agências, você vê que, né, que a agência perde imparcialidade. Ela não passa mais a defender os interesses dos É o que eu estou usuários dizendo, consumidores. é isso que eu estou Ela passa a dizendo. defender. Foi o que você falou muito bem. No ITI mesmo, toda vez que tem alguma mudança da regulação do certificado digital, são feitas diversas rodadas entre as autoridades certificadoras, justamente para definir as novas regras. Ou seja, ela não vem de cima para baixo, ela vem discutindo e negociando cada termo. Exatamente. Outra coisa também, Walter, que é muito importante também, se um dado é sigiloso e sua empresa trata os dados de forma sigilosa, você nunca vai, a agência nunca vai saber que você tem esses dados. Sim. A não ser, mas a questão também é o seguinte, você tem O maior entre os caso, vários direitos. o maior Você caso tem. foi. Deixa eu só complementar um negócio aqui. Sim. Você tem entre os vários direitos da LGPD um dever de informação, que até ela é correlato com o CDC. E você tem direito de perguntar para a empresa, você usuário, pessoa física, pessoa natural, quais dados que aquela empresa tem de você. Então, se é sigiloso, ainda que seja sigiloso, deve ser sigiloso para terceiros, não para o próprio proprietário dos dados. Não, isso aí tudo bem. Quanto aos seus dados, eu quero dizer que os dados que são tratados de forma sigilosas, eles vão continuar sendo tratados de forma sigilosa e ninguém vai saber. Sim. Porque ele pode ser um cara que é perito em enriquecimento de dados e está localizado no fundo de quintal de uma casa, certo? E ele está vendendo para grandes empresas aqueles dados. E ninguém vai saber que ele está vendendo. E tem outra coisa complicada. Quando a gente fala especialmente né, essas relações jurídicas online, né, que a gente tem com nossos celulares, né, as compras, né, o uso que a gente faz do celular, repara que muitas vezes os dados são coletados sem que a gente saiba. Os Sim, dados sim. são criados, analisados, coletados, enviados. Então você veja o seguinte, muitas vezes a gente produz informação, e essa informação é capturada sem que a gente saiba. Isso só aumenta o nosso estado de vulnerabilidade. Sim, e muita Então, coisa. Aí muita coisa ali também, viu, Walter, que vai ser pega de forma anônima. Mas o que garante que a captação vai ser anônima? Como que é requerido pela GDPR e pela LGPD. Aquele negócio. Será que você, você tocou num ponto bom. que você clicar lá no OK do cookie, ele vai pegar só seus dados de forma anônima ou vai pegar tudo? Porque uma vez clicou, ele já pega tudo, pessoal. Ele não vai poder. Eu duvido que haverá
um tratamento de forma diferenciada, Walter. Pela larga E tem outra experiência que coisa nós que temos, você eu duvido tocou. disso. Um abraço aí para o Felipe. Felipe, seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo aí, professor, também. Tem o Felipe aí. Vamos embora. E uma coisa que você tocou num ponto muito importante, né? A LGPD estabelece a questão dos dados anônimos, né? Ou seja, você desvincula o dado do seu titular. Mas acontece o seguinte, esse processo, muitas vezes, ele pode ser feito, você pode recuperar, especialmente quando você tem um dado que ele é anônimo, né? E você confronta esse dado com outros dados anônimos e você chega até a pessoa, chega até o titular. É aquela teoria do mosaico, né? A teoria espanhola da teoria do mosaico, né? Você tem São os dados cookies, que né? Os são cookies, os os hashes, cookies. os históricos, a forma de você agir. Pessoal, como você acessa a sua internet, só você sabe que você acessa a internet, pessoal. Se o Google sabe o que você faz, o horário que você gosta de fazer, o horário que você não faz, ele sabe de tudo. Então, se captou um dado anonimamente, ele vai fazer estudos estatísticos e vai unir você ao dado anônimo de forma totalmente fácil. Uhum. Hum? É exatamente isso. E isso é desesperador, né? Sim, sim, sim. É por isso que eu digo, Walter, que tratamento de dados é algo que é mais lei para que não que para aumentar a quantidade de requisitos legais do que para ser executada de fato, porque Uhum. ela não vai ser facilmente executada. E as empresas que violam vão continuar violando. Como aquilo que nós discutimos, né, recentemente, daqueles dados dos e-mails dos advogados, né? Isso. Que eu entendo que é Você. eu entendo que é uma violação ao provimento 95/2000, né? Dizendo que os e-mails não podem, os dados que estão constantes no cadastro do advogado, né, no CNA, ou seja, que a seccional expõe no CNA, né, para o OAB federal, não pode ser Uhum. fornecido para ninguém, né? As únicas exceções são o quê? Para previdência, seguro, Para a eleição, né? saúde. Para a eleição do A OAB. eleição não está no provimento. Não está, não? Não Mas está estão no provimento. fornecendo. Mas estão Fornece. fornecendo. E tem gente que Fornece. participa da eleição só para ter acesso aos dados. Sim, sim, sim. Então é isso, pessoal. Esses dados, se você pegar aqui o provimento, pessoal, 95/2000, dê uma lida no artigo 4, e eu acho que a seção está no artigo 8º do 9º. Ele trata muito bem disso, pessoal. Você tem que cuidar de tudo que você tem, pessoal. E eu agora tive, por exemplo, a confusão que eu tive com com duas dessas empresas para pagar meus e-mails da base deles. Eu Uhum. estou como advogado em diversos OABs. Eu tenho 7 inscrições, mais ou menos. 7, 8. Tudo isso? E isso. A internet me propiciou advogado no Brasil todo, né, Exalto? E é isso, pessoal. Aproveitem a internet. Saibam lidar com ela. Ela é uma ferramenta fenomenal. Mas também tem suas desvantagens. E que é a violação de dados. E não pense que os seus dados não estão coletados. São mais coletados do que você imagina. Um celular, por exemplo, ele deixa hoje a sua localização GPS, a localização também por torres do celular, faz a triangulação de dados. Sim. Tem, A herb, né? tem isso, tem as fotos Mandar um aqui. abraço aqui para o Fabrício Paturino. Professor Fabrício, um abraço aí. Seja bem-vindo aí, doutor. Então é isso. Nós temos que aprender a tratar melhor os nossos dados. E uma dessas empresas, por exemplo, ela disse, não, a responsável é o pessoal da ferramenta, não a B. Eu digo, senhora, me desculpe, eu sou programador, eu sei muito bem como funciona. Basta você entrar aí no seu programinha aí, você gera aí o envio dos e-mails e retirar meus e-mails da sua base de dados. Não, mas só que pode fazer isso, doutor, eu sou programador. Você quer teimar comigo ou com ela? Eu posso não ser mais o programador que eu era na adolescência, viu, Walter? Mas pelo menos a parte lógica a gente carrega até hoje, né? Uhum. Então, ela viu que não tinha outra saída, ela foi lá e me descadastrou o e-mail dela de todas as OABs que eu estava, 3 ou 4. Ou seja, cada OAB que eu estava participando,
que eu não me cadastrei lá, ou seja, não autorizei, estava mandando e-mail de forma indevida e até para retirar, eu não podia retirar, apesar dos dados serem meus. E que com base na Uhum. LGPD eu tenho total liberdade de ter acesso a eles. Concorda, Walter? Concordo plenamente. E o curioso é o seguinte, as pessoas, elas não perceberam ainda, as pessoas estão muito encantadas com a tecnologia e não perceberam a quantidade de informações delas que são coletadas e são utilizadas. E até contra ela. Eu cito aqui um caso interessante, que até o quanto informações que são aparentemente irrelevantes acabam até prejudicando o usuário. Até, eu posso até citar os nomes das empresas, porque isso é um processo público, todo mundo está sabendo. É o caso envolvendo o Decolar.com. Há uma ação civil pública, né, em andamento no Rio de Janeiro, que se descobriu que a Decolar.com, com base no seu IP, se você está no Brasil, na Argentina, por exemplo, procurando, acessando a Decolar.com, o preço do hotel, o preço da passagem aérea fica diferente. Então parece que se descobriu que havia uma diferença muito gritante de preço quando alguém pedia pela Argentina, com o IP da Argentina, procurava pela Argentina no Decolar.com. Era muito mais barato do que com o IP brasileiro. E até havia uma quantidade muito maior de quartos de hotel do que o usuário com IP brasileiro. Até mando um abraço aqui para a Rafaela e para o presidente aqui da CBDEL, nosso amigo Daniel Costa. Daniel, seja bem-vindo aí. Seja bem-vindo, pessoal. E é Então você isso. veja, o IP é uma informação aparentemente irrelevante. Pô, mas o meu IP, mas o IP diz muita coisa. O IP pode prejudicar, né? Nessas procuras. Quando você vai, por exemplo, procurar nesse site de compra de avião, de compra de avião, de passagem aérea, quanto mais você procura, mais o preço aumenta. Porque justamente o que você falou muito bem, Wilson. Você deixa aí os cookies no seu computador, ele está interessado, ele verifica que, opa, esse cara está interessado nessa passagem. Então vamos cobrar mais caro para ele. E o pior é o seguinte, que eu posso dizer também, tem empresas especializadas em ler dados de cookies de outras empresas, Meu Deus. certo? E tem os cookies persistentes, né? Que são aqueles cookies que não apagam, né? Super cookies, né? Que o pessoal chama, né? Isso. E também tem uns cookies com código Java, tá? Com código com JavaScript embutido também, né? Que eles Já... rodam até blockchain, né? O que você quiser na Bitcoin, etc. O Pirate Bay é isso, né? Quando você entra no Pirate Bay, já tem o código embutido. Enquanto você está no Pirate Bay aberto, ele está minerando Bitcoin Ou às minério de Bitcoin, expensas. ou ele está fazendo você de peer-to-peer. É, pode ser isso também. Mais alguma Entendeu? polêmica assim? Um grande caso também, o que tem que fazer também é o seguinte: o IP, isso aí é localização geográfica, são os GeoIPs, pessoal, o Isso. que o Walter acabou de falar. Isso é muito comum também em compras de produtos nos Estados Unidos, por exemplo. Se você for adquirir produtos nos Estados Unidos, de promoção, por exemplo, no Black Friday, tudo, procura usar um VPN, certo? Procura usar um VPN justamente para ter o IP daquela localidade, para você conseguir as promoções para os locais. Porque o Black Friday não é para estrangeiros, eles pensam, e sim para os locais. A promoção é local. Sabia disso, né, É Walter? uma boa pedida. Eu sabia disso, mas é bom sempre contar, né? Mandar um abraço aqui pro doutor Fabiano, aqui presente com a gente. Isso é uma boa. E não é crime, né? Você não está praticando nenhuma conduta ilegal aí. É uma conduta válida, né? Sim, É a sim. conduta admitida. Então você veja o quanto a tecnologia, né, se por um lado nos assusta, também pode nos ajudar também, né? Sim, claro. Eu uma vez, eu contratei um serviço em uma empresa nacional que era muito mais barato. Eu acessando com o IP de fora, porque eles queriam captar clientes estrangeiros. Uhum. Mas aí agora você falou um negócio, eu pensei em outra situação. Se você acessa o Netflix usando o IP de um outro país, a loja do Netflix, né, os filmes disponíveis, vão ser totalmente diferentes. Né? Até vai ter mais filme.
O Isso. interessante notar é que, de repente, essa conduta pode configurar crime. Não, em tese, Sabe, sabe qual o constitui crime? aí. O de pirataria, o artigo 184 do Código Penal. Até porque o tipo penal é muito amplo, e muita gente critica isso, né? Violar direito do autor. Se eu estou acessando uma obra, né, um filme, né, que eu não poderia acessar por uma limitação de direito autoral, eu estou Por violando o direito limitação do autor. territorial, né? Com base no princípio da Sim, territorialidade. Tendo em vista que, a proteção do direito autoral, ela é territorial, pessoal. Certo? sim, Podemos então, ser, sim. você ser de ir para outros países se tiver uma reciprocidade de direitos, com base na UNA, né? Universal, que é Uhum, a Universal de Berna, né? isso. A conversão da CUB, né? Conversão da União de Berna. Uhum. Tudo isso aí, então, baseado, que eu trato muito bem no meu livro de novo, Dano Transnacional Internet, pessoal, da editora Juruá, viu? Merchan. Vamos sortear. Vamos sortear esse livro. Manda um para mim, se nunca mandou. Vou pedir aqui Vou publicamente para mandar, vou mandar. te deixar E nem você constrangido. mandou os seus também, rapaz. Então Você não a gente faz a pediu, troca. Ah, você está pedindo eu também vou fazer a agora. troca. Vamos lá. Então eu vou te constranger, você tem que mandar esse livro. Aí, a próxima Agora, live, aí eu agora, faço agora, agora. o merchan. Então, outra coisa também, Walter, Hum, que eu acho que o pessoal tem que se ater mais também, pessoal, que não é só também. Tem um caso muito interessante também, abrangendo também a Viajanet. hum. A Viajanet por concorrência desleal. Já viu esse caso, Walter? Não, não conheço não. Como é que é? Foi. Deixa eu ver qual foi preso que ela demandou. Foi por compra de palavras chaves No Google, né? no Google. A Viajanet, a TVLX, né? Sim. Foi. Deixa eu ver aqui qual o Eu, processo. eu vou fazer o seguinte, Aqui. Wilson. A gente marca de repente Ó, uma live, uma o outra live. processo. Eu vou sortear um curso meu Maravilha. online Isso na aqui também, ó. smart3br.com. Eu sorteio um Ah, curso. maravilha. Vamos lá. Foi da Fala. Edestinos, a Viajanet Ah, contra edestinos.com.br. é destino. Ah, por palavra, de repente comprou a palavra-chave aí do outro, né? Comprou via Viajanet com palavra-chave, né? Ah, manda aqui um abraço pro Fonte Seca Paulão. Obrigado aí, Ah, Fonte vamos Seca lá. Paulão. Então é isso, pessoal. Ah, Agradeço imensamente também, né? Vamos abrir agora as perguntas, né? Perguntaram há pouco aí, Valdo, sobre o Pokémon GO. O hum, que a gente acha do Pokémon GO? O hum. Pokémon GO, o que é que eu acho, pessoal? Eles fizeram, de certa forma, Coisa do demônio. fotografias, vídeos internos de todos os lugares que foram executados. Sim, sim. Então, eles sabem É, tudo da sua casa, se você tiver Pokémon GO. Deus me livre. Hum? E aí você faz o levantamento do terreno para ele. É como se você fosse o carro do Google Maps, mas do Pokémon Go. Isso. E não é E impossível você é o fazer carro isso. com o celular. É. Isso, Você consegue fazer um mapeamento interno que o carro não consegue, isso. basicamente. Entendeu? Isso aí que foi a maior jogada deles, eu acho. Foi. Realmente, de fato, eu não sei se eles são da cidade dessa forma, mas não é impossível fazer, né? Em volta. É verdade. Não, eu concordo com você. Eu concordo com você. Então, E vamos aí, lá, mais pessoal. alguma pergunta, gente? Vamos perguntar aí, pessoal. E a gente já combina já outra live aí, né, Walter? A gente tem mais 15 Combina. minutinhos aí. Alguma pergunta? Vamos lá, pessoal. Operador, LGPD, operador e LGDP. controlador, pessoal. Ninguém tem dúvida sobre isso? Fala aí sobre o operador e controlador, Walter. Podemos falar. Pronto, vamos Alguém lá. quer saber sobre isso? É importante, né? A figura, né? Até porque você teve Fabiano, uma. VPN não é Ah, crime, viu, Fabiano? Viu, não. Fabiano? Usar o VPN não é crime. É uma forma de você se garantir o
o seu sigilo, né? Você está protegendo seus dados. Sim. No entanto, o que Walter traz aqui a cabo, né? Ele tem que possa haver uma ocorrência de uma violação de propriedade intelectual que também a entende que seja plausível. No entanto, Mas o VPN não é crime. É como assim, a VPN é como se fosse um martelo. Serve para pregar, mas também serve para matar. Mas ele é um como a arma instrumento também de neutro. fogo, arma de fogo também. É. Arma de fogo de A som não VPN, é crime. a VPN O peer-to-peer, todo mundo falou que era crime, mas a tecnologia em si não é crime. é verdade. Alguma pergunta aí, gente? Mas tome cuidado também, meu pessoal, com o VPN, viu? O VPN também pode ser um canal fenomenal para captação de dados, viu? É uma privacidade que pode ser Sim. transvestida, viu? Isso aconteceu muito no caso do WhatsApp, né? Aquele caso do bloqueio. O que vocês podem adotar também, pessoal, é o DNS da Cloudflare. Se vocês não conheceram, ele é eleito o melhor do mundo, ele apaga os dados a cada 24 horas. Que é esse aqui, pessoal. Walter, controlador tem curso Diga. próprio? Curso próprio? Curso aqui para estudar? A lei não foi regulamentada ainda, então não tem ainda dizendo quais são os requisitos para a pessoa ser controlador. Porque basicamente, jurídica, né? basicamente você tem aqui três figuras, né, importantes na parte do tratamento. Você tem o controlador. Um controlador ele pode ser uma pessoa natural ou uma pessoa jurídica, né, que justamente é como se ela fosse o mandante. Ela que vai determinar as funções do tratamento. Quais dados vão ser tratados, como vão ser tratados. E você tem o operador. O operador seria como se fosse o mandatário. É aquela pessoa natural ou jurídica que justamente ela que realiza, que executa o tratamento de dados. Nada impede que essas duas figuras estejam concentradas na mesma pessoa jurídica. A lei não impede isso. E você tem ainda uma... Um bom exemplo disso aí é citar as ferramentas de automação. Por exemplo, RD Station, que muita gente conhece, seria uma figura de operador. E o controlador dos dados seria a empresa que fornece os dados para que ela opere o serviço de envio de e-mails, etc. de certa forma. E você tem uma figura ainda, né, o encarregado, que o encarregado é justamente uma pessoa, a lei não fala se é pessoa jurídica ou natural, mas pela uma interpretação até histórica da lei, a gente pode entender que agora pode ser uma pessoa jurídica ou pessoa física, porque a redação original da lei estabelecia que o encarregado era uma pessoa natural. Com a alteração pela medida provisória 869 de 2018, fala que a pessoa. Se a pessoa pode ser pessoa natural, pessoa jurídica, pelo que eu estou interpretando aqui. E a função do encarregado é justamente agir como uma ponte entre o controlador e o usuário, né, o titular dos dados, e a NPD. Então ele tem uma função interessante que ele faz uma questão de intermediário, até mesmo de estabelecer estratégias. É uma atuação muito importante. Se o operador poderá ser uma inteligência artificial? Boa pergunta essa. Não pode. Ela tem que ser uma pessoa, né? Isso pressupõe que ela tem que ser dada por uma pessoa. Mas, no entanto, essa pessoa boa pergunta, pode utilizar da inteligência artificial para executar o serviço em conjunto com ela. Se a gente tem alguma matéria... Olha, Daniel, a gente tem um curso na Smart 3 sobre LGPD. A gente aborda justamente a lei toda, né? A gente faz uma análise bem interessante. Se você me permite, aí, Wilson Merchan. Não, claro. E a gente comenta a questão do operador, uma questão do encarregado, inclusive já com alteração da medida provisória. E outra coisa, a medida provisória também tem que saber se vai também ser aprovada, né? Que do jeito que está o governo, é verdade. Ninguém sabe, né? Verdade. Entendeu? Porque tem prazo também, né? Tem que saber se esse prazo vai ser cumprido, né? Vamos então encerrar? Sim, pessoal. Então pronto aí. Vamos conversar na próxima sobre inteligência artificial, Walter. Que dia você acha bom? 15 dias? Eu acho que 15 dias. 15 dias. A inteligência artificial e o amor.
Vamos ver algum tema aí com inteligência artificial e as decisões judiciais. Vamos Isso. pensar nisso. A gente vai pensando nisso aí. Judiciais e dos advogados, né? Exatamente. Ô, maravilha, Daniel. Vamos chamar o Daniel uma vez. O Daniel é muito bom. Então vamos fazer aí, Daniel. Vamos chamar aí. Dá pra botar manda o três? contato dele aí também. Manda o contato dele aí que é Vou botar. Daniel é fera. O Instagram aceita 3 pessoas no live? Eu nunca vi, não. Eu acho que dá. Será que dá? Eu acho que dá sim. Como é que faz? Acho que não tem nenhuma opção aqui. A gente faz com. A gente chama o Daniel em outra ferramenta, então. Ou até mesmo se for o caso, a gente faz pelo Google Hangout. Então, né, estou dizendo? Por outra ferramenta. É, pelo Google Hangout. Eu uso o Dá pra WebDAM fazer. também. Isso é bom. Pessoal, essa aula foi gravada. Estarei lançando entre hoje e amanhã no canal do YouTube. Estará disponibilizado o link no site Juristas. Agradeço imensamente a excelente explanação do professor Walter e também a participação de todos os queridos seguidores. E contem conosco. Parabéns, pessoal. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal. É um prazer. Conte sempre comigo. Um grande abraço a todos e até a próxima.